Isomeria plana. Isômeros, né, se definem como substâncias diferentes que apresentam a mesma forma molecular, mas se diferem em algum aspecto. São 5 tipos de isomeria plana. A primeira é de função. O que é a isomeria de função? Né? Ele apresenta a mesma forma molecular e difere nas funções. Geralmente acontece entre álcool e éteres, aldeídos e cetona, ácidos e ésteres. Por exemplo, nós temos aqui, isso aqui é uma função éter, essa aqui é uma função álcool. O nome dessa fica metano, o nome dessa é etanol, mas a forma molecular das duas é a mesma. Então, elas são isômeros porque apresentam a mesma forma molecular, mas apresenta funções diferentes. Isomeria de posição, né? O que é isomeria de posição? Tem a mesma função, mas difere-se na posição dos grupos funcionais, né? O grupo insaturação, que é dupla ou tripla ligação, ou a ramificação. Por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, é pente, né? A insaturação está no primeiro carbono. Então, vou colocar um pente. Por causa da insaturação, o próximo aqui vai ser em, a terminação, ó, um pentino. Já esse aqui, a insaturação está no segundo carbono. Então, vai ser 2, 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Tem a tripla ligação. Então, são nomes diferentes. Esse primeiro é um pentino e esse aqui é 2 pentino. Mas os dois têm a mesma forma molecular, que é 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Que tem 1, 3, 5, 8. 8 hidrogênio. Vamos ver esse. 5 carbonos. 3, 5, 8. 8 hidrogênio. Então, tem mesma forma molecular, mas na cadeia, a posição, né, da tripla ligação são diferentes. Então, essa é uma isomeria de posição. Que também pode ter isomeria de cadeia, né, que pertence à mesma função e apresenta diferentes cadeias. Porque esses dois aqui, tudo é hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênio. Então, é a mesma função. Porém, essa cadeia aqui é fechada. E essa cadeia aqui é aberta. Que tem... Qual seria o nome, né? Esse que tem 3 é prop. 1, porque tem uma dupla ligação aqui. Prop. Aqui o en. Terminação O. Esse aqui já seria ciclo propano. Então, são cadeias diferentes, de mesma função, mas que tem que ter a mesma forma molecular. 3 carbonos, 6 hidrogênio. 3 carbonos, 6 hidrogênio. Metameria ou isomeria de compensação pertence à mesma função, apresenta a mesma cadeia, mas difere na posição do heteroátomo. O que é o heteroátomo? Né? Elemento que não é carbono ligado entre 2 ou mais carbonos. Então, por exemplo, esses dois aqui possuem heteroátomo. Pertence à mesma função? Pertence à função éter. Mas a posição do heteroátomo desse é diferente desse. Se a gente for escrever o nome, aqui fica 1, 2, 3. 3 é prop. Aqui no meio, ox. Aqui só tem um metano. Aqui já tem 2, então é et, ox, etano. Então, esse é o propox metano e esse é o etox metano. Etano. Vamos ver se esse tem a mesma forma molecular. Tem 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. 3, 5, 7, 10. 10 hidrogênio e 1 oxigênio. 1, 2, 3, 4. 10 hidrogênio e 1 oxigênio. Mesma forma molecular, mesma função, mas difere na posição do heteroátomo. Então, é chamado
de metameria ou isomeria de compensação. Tautomeria, também chamado por isomeria dinâmica, nela os isômeros pertencem a funções químicas diferentes e estabelecem um equilíbrio dinâmico entre si. Geralmente ela acontece entre o aldeído e o enol, e cetona e o enol. O que é o enol mesmo, né? Vamos lembrar? Lembra que o álcool, né, ele tem a hidroxila ligado a carbonos saturados. E o enol, a diferença dele é que ele tem a hidroxila ligados a carbono insaturado, ou seja, que faz dupla ou tripla ligação. Então, aqui, vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é um tipo de tautomeria aldoenólica, porque está acontecendo entre aldeído e enol. Olha esse nome. Aqui tem 2 carbonos, então é et. Só tem ligações simples entre os carbonos. Esse aqui é um aldeído, então a terminação é al. Esse aqui tem 2 carbonos, é et. Tem a dupla ligação, então é en, terminação ol, etenol. 2. Aqui tem 4. Aqui tem 1. Mesma coisa acontece aqui, ó. 2. Aqui tem 4 e 1. Mesma forma molecular, diferentes funções, que acontece o equilíbrio dinâmico porque está entre aldeído e enol. Esse aqui é entre cetona e enol, mesma coisa. O nome desse aqui seria 1, 2, 3. 3 é prop. Só tem ligações simples cetona, terminação ona. Esse aqui, primeiro carbono tem uma dupla ligação. Vai ficar 1, 2, 3 próprio. Só que tem uma dupla em terminação ol. 1, 2, 3. Então, tem 3 carbonos, 6 hidrogênio, 1 oxigênio. Aqui tem a mesma coisa. 3 carbonos, 6 hidrogênio, 1 oxigênio. Então, são diferentes funções, cetona e enol. Então, o caso da tautomeria é um caso particular que acontece geralmente só entre esses elementos aqui.